Queridos, eu quero pensar com os irmãos sobre o plano que Deus tem para cada um de nós. Nós exatamente não sabemos o que vamos enfrentar em 2021. Mas nós podemos sair daqui mais uma vez com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus, quando viu o homem se desviar dele, se afastar dele por causa do pecado, Deus tinha um plano para trazer o homem de volta para si. O plano de Deus Pai. Eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema nesta noite. Os irmãos aqui, os irmãos em casa. O plano de Deus Pai. O texto fica no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 26. João 12, de 23 a 26. João, Evangelho de João, capítulo 12, de 23 a 26. Você achou? Fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor? João 12, 23 a 26. Vamos fazer leitura alternada, assim todos podem participar? Vamos. E Jesus lhe respondeu dizendo, só um minutinho, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, Teu servo conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode assentar. Vou fazer a leitura desse texto na Nova Versão Internacional. Obrigado, irmão Esther. Obrigado. A Nova Versão Internacional, na NVI, diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Texto de Jesus Cristo, palavra de Jesus, ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Meus irmãos, Jesus várias vezes ele fez uso de parábolas para dar os ensinamentos dele. E aqui mais uma vez ele usa a semente, né? A palavra, mais uma vez ele vai usar a semente como um meio para explicar o ensinamento, aquilo que ele queria passar para os discípulos e para o povo de uma maneira geral. Queridos, eu vejo aqui nessa palavra de Jesus o plano do Senhor, o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da humanidade. Nós sabemos, meus irmãos, que foi necessário o Cristo vir a esse mundo. Por quê? Porque o homem pecou e ficou destituído, separado da glória de Deus. Deus não criou o homem para que o homem se perdesse.
Deus criou o homem para o louvor da sua glória. A humanidade foi criada para o louvor da glória de Deus. Por isso a importância da sua vida, querido. Por isso você é tão importante. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Mas a sua vida só serve para o louvor da glória de Deus do momento que você reconhece que é pecador e que precisa entregar a sua vida a Jesus, reconhecer-se assim necessitado dele e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando a pessoa faz essa decisão ao lado de Jesus e tem os seus pecados perdoados, a vida dele começa a glorificar a Deus. Então, por amor a mim, amor a você, nós estamos no mês de dezembro, estamos lembrando o mês em que fica claro para nós o amor de Deus pelas nossas vidas. Celebramos o Natal agora há pouco tempo, nessa semana que passou, lembramos do nascimento de Jesus, e eu olho para esse texto, meus irmãos, eu separei em 3 momentos que eu vejo o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Fazia parte do plano do Pai enviar o Filho. Fazia parte do plano do Pai enviar o Filho. Queridos, a ação da Trindade nas nossas vidas é algo maravilhoso. Deus, Ele quer estar íntimo de cada um de nós. Deus Pai, Criador de todas as coisas, envia o seu Filho a esse mundo para morrer por nós. E com a ação do Espírito Santo, Ele nos convence que somos pecadores e dependentes dEle. Está conseguindo acompanhar como é que a Trindade age na minha vida e na sua vida? Deus criou todas as coisas, formou o universo, criou o homem para o louvor da sua glória. O homem peca, não é verdade? Se separa de Deus, mas Deus não quer perder e não vai perder o ser humano. O que Ele faz? Ele envia o seu Filho. E quem vai convencer o homem que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o Espírito Santo. O texto, meus irmãos, que nós lemos no verso 24, diz assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra, guarde bem isso, não cair na terra. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. A semente, queridos, se a semente não deixar de ser semente, se a semente não morrer, ela não se transforma na árvore, ela não se transforma no ramo, ela não dá fruto, se a semente continuar semente. Esses dias eu estava lendo uma ilustração falando sobre o piruá. Alguém sabe o que é piruá? É o milho, não é isso? Que não estoura, né? Sabe aquele milho que você faz pipoca? Você pega milho, joga na panela, né? Aquece tudo, e aí de repente aquele milho estoura, não é isso? E vira pipoca, não é isso? Então, se o milho não virar pipoca, ele não é comido, né? Você depois joga ele fora, não é verdade? Né? Se a semente não morrer, então como o milho precisa morrer para que a pipoca venha, né? Deixar de ser milho, né? Se a semente não morrer, não cresce a árvore. Se a semente não se abrir, não dá fruto. Jesus então está usando justamente essa parábola, para essa ilustração, para nos mostrar que o Filho do Homem precisava vir à terra, e aqui na terra morrer. E eu vejo quando ele diz assim, quando cair na terra, eu vejo justamente a ação de Deus de enviar o seu Filho ao mundo. Veio à terra. O Filho de Deus, né, ele vem em forma humana, o Emanuel, Deus conosco, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus envia seu Filho, Ele vem até nós, Ele vem em nosso socorro. É a figura, meus irmãos, dessa semente que é muito usada por Jesus em tantos momentos das suas parábolas. Ora, Ele usa às vezes a semente para dizer que é a palavra de Deus. Lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador, o semeador saiu a semear e lançou a semente, e a semente caiu, um entre os espinhos, uma entre as rochas, e um pelo caminho, as aves comeram, mas uma caiu em boa terra, e germinou, e deu fruto.
Aqui, a semente, a figura, é a palavra do Senhor. A semente é a palavra, é o Evangelho. Mas nesse texto, quando Jesus fala da semente não morrer, Ele está falando, meus irmãos, dele mesmo. Ele precisava vir a esta terra, senão nós estaríamos perdidos. Senão nós ainda estaríamos por aí, sem rumo, ou melhor, em rumo de colisão com a perdição. Aqui a semente simboliza o próprio Cristo e seus discípulos também, porque Jesus então agora começa a explicar para eles que eles também estavam aqui na terra. A semente que cai na terra é o Cristo que veio ao mundo. Jesus vir ao mundo fazia parte do plano do Pai. Do plano do Pai. Meus irmãos, foi por amor. Não havia nenhuma necessidade em Deus. Às vezes as pessoas pensam que Deus precisa da gente. Não havia nenhuma necessidade em Deus de que Jesus viesse ao mundo. Mas por amor, Deus escreveu um plano para que o seu Filho viesse ao mundo para nos resgatar. A necessidade é nossa. Deus sem mim é Deus, eu sem Deus não sou nada. Já ouviu isso por aí? E é verdade. Nós é que somos dependentes do Senhor. Nós é que precisamos do Senhor a cada dia. O plano do Pai é enviar o Filho. Não é simplesmente enviar, meus irmãos, porque fazia parte do plano do Pai sacrificar o Filho. Não só enviar o Filho, mas também sacrificar o Filho. É o mesmo verso 24. E se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não basta simplesmente Jesus vir à terra, tornar-se, figura humana, ser humano aqui entre nós. Não, ele ainda teria que morrer. Fez parte do plano de Deus. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. A ação de Deus em salvar o ser humano está em que Cristo morreu por nós. Está em que Cristo entregou sua vida por nós. Em que Cristo morreu a morte que era para ser nossa. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Plano de Deus, sacrificar o Filho. O texto diz, e não morrer. Jesus está se referindo à necessidade da sua morte. Se ele não morresse, ele não daria o resultado, o fruto que Deus esperava para cada um de nós. Fazia plano do Pai, o sacrifício do Filho. Aquele que Deus impediu, aquele mesmo Deus que impediu a morte do filho de Abraão. Quando nós lembramos, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e levas até o monte que eu irei te mostrar, e ali o sacrifica a mim. E Abraão obedece, pega o menino, pega a lenha, pega o cutelo, e vai subir ao monte. Os empregados foram com ele até um certo momento, ele falou, fiquem aqui, nós vamos adorar e depois voltaremos. Essa palavra de Abraão nós entendemos como uma palavra de fé, de que Abraão cria que voltaria com Isaac, iria sacrificar. Abraão talvez pensasse, Deus vai me devolver o meu filho, vai ressuscitar o meu filho, mas Abraão não deixou de subir o monte para entregar Isaac. E o texto diz que quando chegou lá, o menino pergunta para ele, eu fico imaginando o aperto do coração daquele pai. Pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, está aqui o cutelo, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? E Abraão diz assim, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. A providência na fé de Abraão, a providência vem de Deus.
Meus irmãos, para nós precisamos ter isso bem claro dentro de nós, que a providência para a nossa salvação veio de Deus, e a providência era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a providência é o próprio Cristo. Quando Abraão então pega o cutelo para matar Isaque, Deus brada do alto dos céus e diz: Abraão, não faça nada ao menino. E Deus providencia um cordeiro ali pertinho, presinho pelos chifres, e ele então tira Isaque do altar, pega o cordeiro que Deus providenciou e coloca no lugar de Isaque. Você está entendendo? Éramos nós que estávamos para morrer, mas Deus tira a nossa vida ali da morte e coloca o Filho dele no nosso lugar. A cruz era o altar, a cruz era para mim, a cruz era para os pecadores, a cruz era para os salteadores, a cruz era para aqueles que estavam errados, mas Cristo toma o nosso lugar na cruz. Fazia parte do plano do Pai, sacrificar seu próprio Filho por amor a mim e a você. Plano de salvação. Aquele Deus que impediu que Abraão matasse o seu filho, ele é o Pai que entrega o seu próprio Filho, ele toma o nosso lugar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, era plano de Deus que o Filho dele viesse ao mundo, era plano de Deus que o Filho dele morresse em nosso lugar, fosse sacrificado, e por fim, fazia parte do plano de Deus, o plano do Pai, ressuscitar o seu Filho. Faz parte do plano do Pai, ressuscitar o seu Filho. Verso 25, o texto diz assim: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Cristo, Jesus, no Getsêmani, antevendo o seu sofrimento da cruz, a sua morte e tudo que ele passaria no caminho até a cruz, ele vai para o Getsêmani e ali, em agonia, ora a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E o texto diz que 3 vezes ele orou assim. E quando ele terminou de orar assim, o texto diz que os anjos o confortavam naquele momento. Logo ele se levanta e vem os seus algozes, né? Vem aqueles que iriam prendê-lo, que iriam maltratá-lo. E ele se levanta num ímpeto e diz: vamos, eis aí o inimigo e os seus que estão chegando. Jesus então ali se entrega a ser levado. Depois do momento do Pai, ele pega então, se entrega para ser sacrificado, porque era plano de Deus o sacrifício. Mas queridos, a morte não venceu a Cristo, Cristo venceu a morte. O que eu quero dizer com isso? A morte venceria se Jesus ainda estivesse no túmulo, se nós ainda pudéssemos visitar lá os restos mortais de Jesus, como muitos fazem com muitas pessoas. Se nós ainda pudéssemos ir e saber que lá está lá os ossos, está lá o pó, está lá as cinzas, né, daquele que veio ao mundo, que era Jesus. Mas não, meus irmãos, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. O texto bíblico vai dizer em vários momentos que o Pai o ressuscitou. O Pai o ressuscitou. O texto, várias vezes na Bíblia dos Evangelhos, nós vamos ver que Deus o enviou, que Deus o entregou à morte, mas que Deus não o deixou desamparado, Deus o ressuscitou. Por quê, meus irmãos? Porque era plano de Deus que nós vencêssemos a morte também. Meus irmãos, muitos partiram nesse ano de 2021.
muitos crentes também partiram nesse ano de 2021. Mas a morte não os venceu, porque aquele que está em Cristo, meus irmãos, tem a vida eterna. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Jesus está falando que ele iria abrir mão da vida dele aqui, para dar vida eterna a todos nós. E aquele que aqui nesse mundo não tem amor a essa vida, no sentido das coisas desse mundo, apego às questões do mundo, apego à maldade do mundo, às concupiscências do mundo, às questões dessa vida, não se atrela, não se apega, não é escravo das coisas desse mundo, esse entende que a vida real dele está na eternidade ao lado de Jesus. Tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, um livro muito antigo, de Victor Van Brand. Meu pai tinha esse livro, e eu ainda adolescente li esse livro. Você encontra ele em e-book na internet, Torturado por Amor a Cristo. E fala sobre um irmão, um cristão, que foi prisioneiro em campo de concentração. Geralmente quando falamos de nazismo, falamos sempre dos judeus, né? Mas, meus irmãos, muitos cristãos morreram. Milhares de cristãos foram perseguidos e morreram na época do nazismo. Muitos pastores, muitos líderes das igrejas foram executados, foram levados para campos de concentração. E ele fala nesse livro, ele foi um sobrevivente do campo de concentração, e ele fala das torturas que ele sofria ali, né, naquele campo de concentração. E o pastor Victor Van Brand, ele vai dizer, meus irmãos, que ali ele experimentou um desapego a essa vida aqui, e que ele almejava partir para estar vivendo com Cristo. Quantas vezes, no meio da tortura, ele clamava ao Senhor para que o Senhor o levasse. Mas aprove ao Senhor que ele sobrevivesse. Porque Deus falou para ele assim: você vai dar testemunho de tudo que você vivenciou aqui. Ele dizia, meus irmãos, que não havia apego nenhum a esta vida aqui. Nós, meus irmãos, por não vivermos em perseguição, nós por vivermos num país tranquilo, de uma maneira geral, nós por ainda conseguimos aí sonhar com questões materiais. Quem está lutando pela casa própria, lutando pelo carro, lutando pela roupa, pelo casamento, lutando por tantas situações, nós ainda não temos a noção de um desapego total a essa vida aqui. Mas nós precisamos estar atentos que essa vida aqui, ela vai passar. Não é ela o essencial que Deus tem para nós. Nós podemos viver bem aqui, desde que os nossos olhos estejam no céu. Porque quando a coisa apertar aqui, você tem a certeza que o céu é seu. Mas muitos, por causa da comodidade dessa vida aqui, estão se esquecendo que na realidade a vida eterna é o que está separado para cada um de nós. Cristo não veio ao mundo, não morreu por mim e para você, para que nós vivamos uma vida tranquila nesse mundo. Não foi para isso. Não foi para que você tivesse casa própria, carro do ano, né, andasse de avião para um lado e para o outro. Não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, porque com Ele viveremos para sempre. Cumprindo-se o sacrifício, era necessário vencer um inimigo terrível, e Jesus venceu. Que inimigo era esse? A morte. A semente que não morrer não frutifica, mas que morre, essa dá muito fruto. Na sua ressurreição, Jesus nos abriu o caminho para a vida eterna. Fazia parte do plano do Pai ressuscitar e glorificar o seu Filho. Agora, queridos, falamos de Jesus, e nesse finalzinho eu quero falar o que isso tem a ver diretamente com a minha vida e com a sua vida.
fazia parte do plano do Pai incluir eu e você nessa história. Nós fomos lançados aqui nessa terra. Lembra da semente que é lançada na terra? Nós fomos lançados aqui nessa terra, você e eu. Você, querido, que está em casa, você foi lançado aqui nesta terra também. Nós estamos nesse mundo, mas se você é de Jesus, você não pertence a este mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Assim, precisamos morrer para este mundo. A semente que é lançada na terra, ela precisa morrer para poder dar fruto. Precisamos morrer, meus irmãos, para o mundo, mortificar a nossa carne. Quem não morre para o mundo, não dá fruto para Deus. Se eu vivo a vida que o mundo espera de mim, eu não glorifico a Deus. Mas se eu morro para o mundo, eu glorifico a Deus, eu dou fruto. Mortificar a carne, para que o Espírito seja exaltado. Aqui, precisamos ressuscitar com Cristo. Ele nos fez nova criatura, nós nascemos de novo, morremos para o mundo, ressuscitamos nova criatura em Cristo Jesus. Meus irmãos, para dar fruto de glórias ao Senhor, é a figura do batismo, que quando nós descemos as águas, estamos dizendo que morremos, estamos sendo sepultados para o mundo, estamos sepultando a nossa carne, a velha natureza, o velho homem, e quando emergimos, da água, nós estamos dizendo simbolicamente que renascemos em Cristo, nova criatura, nova criação é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Verso 26, Jesus termina dizendo assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também está. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Sirva ao Senhor Jesus com a nova vida que Ele te deu. Esse é o fruto que Jesus espera de nós. Sirva ao Senhor Jesus com a nova vida que Ele te deu. Foi plano do Pai enviar o Filho, foi plano do Pai que o Filho morresse, foi plano do Pai ressuscitar o Filho, mas é plano de Deus que eu e você demos frutos de arrependimento, de transformação, e que o sirvamos para estarmos honrando a Cristo com as nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Que ao olharmos para a mesa do Senhor, que nós vamos celebrar agora, a ceia, nós possamos entender que nós somos como aquela semente que caiu na terra, mas que morreu e germinou e deu fruto para a glória de Deus. Entender que o plano de Deus é completo: vinda, morte e ressurreição de Jesus e a volta dele para vir nos buscar. E até lá, nós precisamos honrá-lo com as nossas vidas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Há um plano de Deus para você. Você tem seguido o plano de Deus para a sua vida? Com que dedicação você tem seguido o plano de Deus para você? Com que ênfase na sua vida? Às vezes, lembra que Deus tem um plano, lembra no domingo apenas, ou você tem vivido realmente debaixo da mão do Senhor, honrando o Senhor que te deu a vida eterna? Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E nós precisamos honrar o sacrifício de Jesus por nós. Nós somos nova criatura. E se é nova criatura, não vive fazendo coisas da velha criatura. Não, o velho homem precisa estar sepultado, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Pai, nós glorificamos o Teu nome.
Nós te adoramos, ó Pai, e agradecemos por esse plano maravilhoso que só o Senhor poderia colocar em prática, em que o Senhor nos enviou o teu Filho, e que Ele morreu por nós, e que Ele venceu a morte, ressuscitou para nos dar salvação e vida eterna. Ó Pai, nesse momento, quando nós estamos diante da ceia do Senhor, diante dessa mesa posta, aonde, Pai, o pão, ó Pai, simboliza a carne do teu Filho Jesus, e aonde o suco de uva, o vinho, simboliza o sangue do teu Filho Jesus, onde, Pai, nós vamos nos alimentar de Jesus Cristo, que morreu, que se sacrificou por nós. Ó Pai, aceita a nossa gratidão, perdoa, Senhor, os nossos pecados, faz-nos, ó Pai, dignos desse momento. Ó Deus, e muito obrigado pelo privilégio de podermos participar da ceia do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Pai, abençoa os meus irmãos que estão aqui no templo, abençoa aqueles que estão em casa, as famílias, ó Pai, e que acima de tudo Jesus seja glorificado neste momento, porque Ele nos disse que nós devíamos fazer em memória dEle, até que Ele voltasse para nos buscar. Ó Senhor Deus, aceita, Pai, tira de nós todo impedimento, tudo aquilo que não provém do Senhor, e ó Pai, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. É a nossa oração em Cristo Jesus, seu Filho. Amém, Senhor Deus, amém.